Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia que está sempre trazendo temas relativos às consequências da Covid-19 em diversos setores. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental. A lei de número 5.088 de 2017 instituiu em âmbito estadual o Agosto Verde para tratar do combate e também da conscientização da depressão. E sobre o tema nós vamos conversar com a psicóloga Renata Monteiro, ela que vai bater um papo aqui com a gente hoje. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e disponibilidade para bater um papo com a gente no Perspectiva. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Lívia, pela oportunidade. É um privilégio estar aqui com vocês. Bom, e a gente tem alguns dados aqui para comentar e repercutir contigo, Renata. A UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, revelou que nesse período, durante o ano de 2020, 80% das pessoas tiveram episódios de estresse, durante a pandemia. E a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, revelou que pelo menos 40% da população se sentiu triste ou deprimido também em decorrência dessa situação da Covid-19. E o que fazer numa situação dessa, quando as pessoas elas detectam mudanças nos sentimentos? É importante a gente avaliar, o que está acontecendo, em comum a todos nós no momento, e rever formas de lidar com essa situação, O que a gente pode fazer dentro de uma pandemia, dentro de uma situação que a gente não pode se ver, se tocar, não pode estar ali com familiares, não pode fazer as coisas que fazíamos rotineiramente, rever tudo isso e encontrar novas formas de substituir essas atividades, substituir essas possibilidades, para que a gente enfrente de uma forma um pouco mais saudável, um pouco melhor. E é por isso, por exemplo, que nós nos sentimos mais tristes, porque somos seres sociais, a gente sempre está precisando da companhia de outras pessoas. E por que normalmente, quando a gente se encontra sozinho, com a gente mesmo, na nossa própria companhia, a tendência é essa, de uma possível depressão? Sim, somos seres sociáveis, e precisamos desse contato, desse afeto, que muitas vezes é demonstrado através do abraço, através do beijo, do carinho, e isso, de uma forma, de certa forma, preenche um vazio que a gente sente, Todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos ser amados, todo ser humano quer isso para a vida, Então, é importante que a gente veja novas formas de completar isso, através das mídias sociais, através das videoconferências, mas reafirmar esse amor, essa aceitação, estar perto de pessoas que fazem bem para a gente, isso é importante. E quando a gente se vê sozinho, sem ninguém perto, isolado das pessoas, a gente sente esse vazio que fica ali, que seria preenchido por essas pessoas, que seria preenchido pelas atividades, e aí a gente se vê sozinho, e a gente precisa dessa complementação, a gente precisa dessa socialização. Por isso que às vezes a gente tem que ver novas formas de lidar com isso, novas formas de fazer essa socialização acontecer para que esse vazio seja preenchido. E, Renata, até puxando o gancho dessa resposta que você deu para a gente agora, e eu quero também dar essa dica para os nossos telespectadores, para o pessoal que está acompanhando aqui o Perspectiva na TV Assembleia. Por exemplo, nós somos seres sociais, que precisamos de amor, de carinho, temos os recursos das redes sociais, como você mesmo disse, mas a gente não tem essa cultura de trabalhar a solidão, de trabalhar a autocompanhia. Isso, de certa forma, é ruim? E de que maneira as pessoas elas podem começar a, de repente, trabalhar essa questão de estar mais sozinho e, de repente, passar uma boa educação até para os filhos?
Sim, sim. Quando a gente se vê sozinho, a gente é obrigado a olhar para dentro da gente, né? E muitas vezes esse olhar diferenciado que o isolamento nos impõe hoje, nos força a fazer, a gente percebe que existe muita coisa ali que não está bem resolvida, não está bem elaborado. Então, talvez a gente tenha que procurar um autoconhecimento aí, procurar uma psicoterapia para entender melhor o que está acontecendo, por que que a minha companhia, só a minha companhia é tão difícil para mim, por que que eu sinto tanta falta das pessoas, por que que eu não consigo lidar comigo mesmo, né? E isso pode levar à depressão, sim. A gente vive também numa constante de ser aprovado pelos outros. Então, quando a Sim, gente não precisa da aprovação de ninguém, a vida continuou. Você está trabalhando em casa, de repente não arrumou um namorado, porque nessa questão da pandemia é mais difícil, um namorado, uma namorada que seja, está ali sozinho, longe dos familiares, os idosos, muitas vezes isolados, e aí a gente não tem essa sensação de aprovação constante. E acabamos substituindo essa necessidade de aprovação, de contato com a rede social, que também desvirtua um pouco essa questão da realidade. E aí é quando pode surgir essa questão da depressão. Como eu disse no começo do programa, a Fiocruz apontou que nesse período de pandemia 40% das pessoas estão se sentindo tristes ou deprimidas. E quais seriam esses sinais de que a tristeza se transformou em algo mais patológico, em algo mais problemático? sim. A gente tem que observar a constância dos sintomas, né? Se você está com tristeza profunda, com desânimo para realizar atividades que normalmente você realizaria com prazer, né? Você não sente mais vontade de fazer coisas que você gostava de fazer, e esses sintomas começarem a aparecer aí de uma semana, 2 semanas, você não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de procurar um filme para assistir, não tem vontade de conversar com alguém que você gostava, né? Às vezes a pessoa até quer conversar, se socializar, sente falta disso, porém ela não tem vontade. Então, a depressão, ela dá justamente esse desânimo e essa falta de prazer em realizar atividades que você realizaria normalmente na sua vida. Então, aí, uma semana, 2 semanas, a gente já pode pensar aí numa depressão e num tratamento em relação a isso. Então, a depressão, ela apresenta um quadro contínuo. A pessoa, ela pode se sentir triste num dia, no outro dia voltar ao normal. Isso não é um quadro de depressão, pode ser Isso, uma mudança exatamente. normal. Agora, se esse sintoma continua num período aí mais longo, pode ser considerado, então, depressão. É interessante buscar ajuda profissional nesse caso. Isso, exatamente. Porque nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo está passando por insegurança. E é normal você se sentir um pouco triste ali um dia, desanimado, mas normalmente, quando não é depressão, automaticamente você volta a ter prazer, volta a ter ânimo, né? Tem dias que nem todo mundo tá bem, mas enfim, a vida continua e você vai retomando tudo isso. Mas se a gente perceber que esse quadro ele vem se agravando entre 1, 2 semanas por aí sim é importante buscar um tratamento. E como perceber esse quadro depressivo, por exemplo, em pessoas da família? Em idosos, em crianças, não na gente, né? Quando estamos falando de nós mesmos, talvez seja um pouco mais fácil. Mas Uhum. agora, por exemplo, famílias que têm filhos, que estavam na escola, não estão mais, os idosos que tinham essa locomoção um pouco mais liberada e estão presos dentro de casa, como identificar? É interessante porque as pessoas que sofrem de depressão, elas começam a mudar o comportamento, né? Então, essa pessoa provavelmente vai se descuidar com a aparência, ela vai se descuidar até com a higiene pessoal. Tem gente que fica sem tomar banho, sem escovar os dentes, né? Essa pessoa pode dormir muito,
ou então ela pode perder o sono, começar a desenvolver aí uma insônia, que não era comum, tá? Ela pode se isolar também, se isolar da família, se isolar de amigos, né? Por mais que a gente esteja no isolamento social hoje, mas você tem contato ali com seus amigos pelo celular, você conversa com a sua família, você faz atividades em casa que você gosta de fazer, cozinhar, por exemplo. A pessoa gosta muito de cozinhar, de repente ela não quer mais cozinhar, não sente prazer em fazer aquilo. Então, os comportamentos mudam nesse sentido e a gente consegue perceber aí um quadro depressivo. E a gente também não pode deixar de registrar, 2020 é um ano atípico, apesar que aqui em Campo Grande as regras estão bem mais flexíveis, a rotina de algumas pessoas mudou parcialmente, de outras mudou mais, obviamente, principalmente daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, também das crianças, muitas pessoas perderam o emprego, mas até quero chamar um pouco a atenção para essa lei que foi instituída em âmbito estadual em 2017, quando a gente fala de agosto verde, de combate, conscientização à depressão, é porque nós estamos falando também de um mal que vem atingindo toda a sociedade de maneira global. As pessoas estão mais deprimidas, estão mais ansiosas e não é de hoje. A gente observa que a pandemia, por exemplo, agravou o quadro depressivo em muitas pessoas. E isso tem algum reflexo, Renata, com a criação, com a infância, ou de repente com o excesso que a gente está vivendo de informações no dia a dia? Porque as pessoas, elas não param mais, elas são constantemente monitoradas, vigiadas, o rendimento delas no trabalho também é uma cobrança muito maior. Tudo isso tem relação? Sim, essa cobrança a gente percebe muito em relação à comparação, né, que a gente faz muito nas redes sociais. Então, a vida das pessoas estão muito mais expostas hoje, né? E aí existe uma comparação, se eu estou melhor, se eu estou pior, por que fulano consegue, eu não consigo, né? E tudo isso pode gerar uma tristeza, pode gerar um desconforto ali, uma não aceitação de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu posso fazer, né? Uma aceitação mesmo da pessoa em relação a ela e o autoconhecimento, né, em relação a ela e em relação às outras pessoas, porque cada ser humano é um ser único, né, nós temos dons diferentes, possibilidades, talentos, e isso não é uma coisa que se compara, né, isso é muito único e a beleza também é uma coisa que pesa muito, né? Nós temos um padrão de beleza hoje que a gente tem que seguir, que a gente tem que ter sucesso, tem que ter beleza, e esse às vezes, começa a pesar e a gente começa a entrar no processo depressivo, de não aceitação, e aí isso gera um monte de sintomas desagradáveis para a nossa vida, para a nossa saúde mental, né? Tudo isso junto com essa informação da Covid, que trouxe também uma carga muito pesada para as pessoas e para as famílias. E, Renata, por exemplo, num quadro de depressão, como driblar sintomas de tristeza, melancolia? Como a pessoa pode conseguir, por mais difícil que seja, dar a volta por cima? Existem algumas coisas que a gente pode fazer para, logo que começar a sentir ali uma tristeza, a gente driblar, a gente ter, a possibilidade de driblar esses sintomas, né, e lidar melhor com isso. É importante nesse momento a gente criar uma nova rotina dentro das possibilidades ali, tem mães dando aula para os seus filhos em casa, né, tendo que trabalhar em casa, então a rotina se tornou totalmente diferente hoje, mas é importante que mesmo assim a gente tenha uma rotina diária, de acordar no mesmo horário, de dormir no mesmo horário, né, de realizar as tarefas do dia, de ser produtivo com as tarefas do dia a dia, então estabelecer horários ali para essas tarefas. Outra coisa que a gente pode fazer
Atividade física, mesmo que em casa, né, mesmo que você esteja trabalhando em casa, tirar um tempinho ali para fazer uma atividade que você goste, que dê para fazer em casa, né, você fazer isso, uma meditação, alguma coisa que você gosta de fazer, hobbies, coisas que te deem prazer, um artesanato que seja, enfim, driblar aí o tédio, né, e sempre que possível, dar uma voltinha na quadra com máscara, com segurança, né? Sim. Mas ver o mundo lá fora, isso é importante também. Tomar um sol é importante também, é muito importante para driblar essa depressão, essa ansiedade, enfim, o sol ajuda bastante. E Renata, o que que passa por vocês, psicólogos, quando as pessoas elas dizem que depressão é frescura? Isso a gente, infelizmente, ainda vê muito, escuta muito isso, né? E só quem passa por um quadro depressivo sabe o quão é difícil você lidar com isso e sair desse problema, né? Algumas pessoas superam mais rápido, outras precisam de medicação, precisam de acompanhamento médico, uma psicoterapia mesmo, né? Mas não, depressão não é uma frescura, depressão é uma doença que precisa ser tratada com muito cuidado, com muita atenção, porque em casos mais graves, a pessoa pode até tentar o suicídio e isso é uma coisa que tem aumentado muito e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente julga uma pessoa que está com depressão, definindo que é frescura, né, a gente pode estar levando essa pessoa até a tomar coragem para tentar o suicídio. Então, isso é muito grave, é muito sério e a gente não pode mais tratar a depressão como frescura. Nem como frescura e nem como um assunto tabu. Entre tantos que a gente tem atualmente para tratar e que dizem respeito à questão social, né, às escolhas pessoais de cada um, tem a depressão que leva, né, a uma série de outros problemas, entre eles o suicídio, como você bem citou, Renata. E quando procurar ajuda profissional, quando essa pessoa que ela estiver se sentindo triste, melancólica, em que ponto, em que aspecto aí do quadro depressivo ela deve procurar um profissional? Logo no início, né? Como toda doença, quando você está no início do quadro, é mais fácil você se recuperar. Então, ao sentir esses sintomas aí, uma semana você ficou muito triste, muito apático, desanimado, não quer levantar, não quer fazer atividades que você gostaria, entre 1 e 2 semanas seria interessante já você procurar um psicólogo, procurar um tratamento, e caso seja necessário, o uso da medicação. Em casos mais graves, a medicação é importante também para ajudar no processo de psicoterapia. Em casos mais leves, só a psicoterapia já consegue resolver esse problema. E a pessoa, ela fala sobre o sentimento dela, ela pode comentar algum fato que remeta ao passado, de onde possa ter se desencadeado esse quadro depressivo, tudo isso é importante, que a pessoa ela vá para uma consulta desarmada. Sim, a depressão, ela não é uma doença que aparece do nada. Tem todo um histórico, tem todo um processo aí por trás desse quadro, né? O que acontece é que quando a gente se vê em situações de estresse, ela pode surgir, como o que a gente está passando hoje por conta da pandemia, insegurança, né? De pegar o vírus, de parente ali que pode pegar, que pode virar óbito, enfim, toda essa situação de estresse pode desencadear a depressão. E aí é hora da gente olhar para trás e ver de onde vem essa depressão, né? Coisas que lá na infância não foram bem resolvidas, elaboradas, pode ser que hoje venha à tona por conta de uma situação de estresse, como estamos passando hoje. E, Renata, como é que os profissionais de psicologia têm atuado, então,
desde o início do ano, quando foi decretada essa questão da pandemia? Como é que vocês têm feito os atendimentos? As pessoas, elas estão procurando mais, pelos mais diversos motivos. Nós estamos falando da depressão, mas eu sei que existem outras questões também, como a ansiedade, que pode atrapalhar essa rotina das pessoas. Como é que vocês têm conseguido lidar com essas barreiras, de repente, físicas? A procura aumentou bastante, a gente percebeu que as pessoas estão procurando mais, agora a gente já, aqui na nossa cidade, já está liberado o atendimento presencial, então a gente está atendendo com medidas de segurança, claro, mas a gente já está atendendo presencial, mas a gente atende também de forma online, como a gente está conversando aqui agora. Então, a pessoa entra no celular, no WhatsApp lá, seja lá qual a plataforma que o profissional usa, mas ela vai conversar, bater um papo como a gente está fazendo aqui agora. E um papo sem julgamento, né, onde a pessoa vai colocar ali suas emoções, quem realmente ela é, e elaborar todas essas questões dentro dela, para que o autoconhecimento venha trazer justamente a busca da essência dela, daquilo que é mais puro dentro dela, e isso faz com que a pessoa veja a vida de uma perspectiva diferente. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, tanto presencial como online. Tem muita gente que acaba procurando por uma questão de depressão, né, uma tristeza momentânea, e acaba ficando na terapia. Sim, porque o processo de autoconhecimento é muito bom, né? A gente saber como lidar com as coisas que a gente está passando hoje, sabendo quem nós somos realmente, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida, é muito mais fácil, né? A gente supera melhor os obstáculos da vida quando a gente sabe quem realmente a gente é. E para finalizar aqui o nosso bate-papo com a Renata Monteiro, psicóloga, eu comentei no iniciozinho do programa que nós estamos fazendo esse Perspectiva com base na campanha Agosto Verde, por meio de lei instituída em 2017. É uma lei de autoria aí dos deputados da Assembleia Legislativa, que foi sancionada pelo governo do Estado. Qual que é a importância, né, da gente levar esse debate para o público, dos nossos políticos, dos deputados, do executivo também estarem envolvidos no combate e conscientização a respeito da depressão? É importantíssimo, né? Porque quando a gente vê pessoas de referência falando sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na nossa vida, isso faz a gente se sentir parte do processo, parte daquele todo, né? E isso é importante para o ser humano. Então, não ser visto com discriminação por um problema que você está passando de depressão, né? Ser visto como um problema de saúde que pode afetar qualquer pessoa, que as autoridades estão se importando com isso, as autoridades estão falando sobre isso, é importante porque a gente se sente parte do processo e não se sente discriminado nisso, nesse quadro que estamos passando temporariamente, que você pode buscar ajuda, enfim. Então, é importante, sim, as autoridades estarem debatendo, trazendo isso para a sociedade, para que as pessoas tenham mais informação e saibam também como lidar com isso, como sair desse problema. Tá certo, então, quero agradecer sua participação mais uma vez, psicóloga Renata Monteiro, com a gente nessa edição do Perspectiva, para encerrarmos o mês de agosto com chave de ouro, falando de uma campanha muito importante, que não deve ser lembrada apenas em agosto, mas ao longo de todo o ano, e não também só em época de pandemia, mas também em todas as outras épocas, porque é um auxílio aí que vai ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Obrigada mais uma vez, Renata. Eu que agradeço a oportunidade, Lívia. Então esse foi o Perspectiva. Se você gostou do nosso tema, não deixe de compartilhar o link do YouTube que está na tela com seus amigos e familiares. Lembrando que nós também estamos no ar no canal 9 da NET, pela TV Assembleia.
e na Rádio Assembleia, onde você pode conferir mais informações a respeito da nossa programação e do trabalho legislativo em Mato Grosso do Sul. Voltamos em uma próxima edição com um novo tema. Até lá, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.